Se você quer aprender a investir no exterior do zero, este vídeo é para você. Se você já me conhece neste canal, este vídeo é aquele que você queria para você repassar para seu colega, para você passar pelo grupo de WhatsApp da família, para todo mundo ficar sabendo como que se investe no exterior com segurança, diversificação e muita eficiência, certo? Então, se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários. Neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável. Então, se você gosta desse conteúdo, me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá. E vamos então direto para este conteúdo, né? Como que você começa do zero a investir no exterior? Para começar a investir no exterior, eu vou falar principalmente de ações, tá? Mas tudo que eu falar também é válido para outros tipos de ativos, como renda fixa, como commodities e como moeda. Quando você pensa em investimento no exterior, na realidade é um investimento global, né? Então aqui a gente vê o globo. No globo existem várias bolsas de valores, cada bolsa de valor em cada um dos países negocia vários ativos, que são ações, mas também podem ser renda fixa, commodities, etc. Para você investir globalmente, você deveria ir em cada uma das bolsas, abrir conta em corretoras em cada um dos países para comprar ativos diretamente. Uma outra possibilidade é você investir através do Brasil, através da nossa bolsa B3, tá? Isso acontece porque existe o que a gente chama de BDR, que nada mais é do que um recibo, certo? É um título, é um recibo que ele corresponde a um ativo que está lá no exterior, que está domiciliado no exterior e que indiretamente é negociado aqui na nossa bolsa. Isto também funciona nas outras bolsas, só que daí o nome não é BDR, né, que é Brazilian Depositary Receipt, é ADR, no caso de ser um ativo negociado nas bolsas americanas, American Depositary Receipt, em que você está negociando um recibo nos Estados Unidos de ativos no mundo inteiro, ativos chineses, ativos europeus, por exemplo, certo? O contrário também é possível, né? Você estaria investindo diretamente lá no exterior, você sai do Brasil e você abre conta em outras corretoras que permitem acesso a outras bolsas. Qual é a diferença na prática entre investir diretamente no exterior e investir através de recibos, BDRs aqui no Brasil? O primeiro ponto é que o risco regulatório, se você investe diretamente no exterior, ele não é mais brasileiro. Você está com o seu patrimônio diretamente na prática no exterior e não importa o que aconteça no Brasil, não será atingido este seu patrimônio, a não ser, obviamente, que exista um processo judicial brasileiro contra você e que o judiciário estrangeiro aceite executar uma sentença judicial contra você. Aceite, ou seja, depende do judiciário estrangeiro. Isto não é comum, na prática isto não acontece. Então você não tem nenhum risco regulatório na prática brasileiro quando você tem o seu ativo direto no exterior. Se você investe em um BDR brasileiro, é um título negociado e sob a legislação brasileira, portanto, o risco regulatório de constrição patrimonial existe aqui no Brasil. Outro ponto é a questão do imposto sobre herança, que no exterior varia de 0 até em média 40%, dependendo do domicílio do ativo que você investe. Pode ser 0 na Irlanda e chegar aí até 40% nos Estados Unidos. No Brasil, o ITCD, né, que é o imposto sobre a causa mortis, é de 4 a 8% dependendo do estado. Outra diferença são as opções, né, nos Estados Unidos e no mundo inteiro você tem aí 12 mil ações praticamente para investir individualmente. No Brasil existem 600 BDRs de ações estrangeiras, fora as nossas 400 ações mais ou menos. No exterior você tem mais de 2.500 opções de ETFs, que são fundos de investimento negociados em bolsa. Aqui no Brasil, através de BDRs, você investe em 50 ETFs mais ou menos estrangeiros. Também você consegue investir no exterior em renda fixa, em qualquer moeda que você queira praticamente. No Brasil não tem, na prática, a possibilidade de você investir em renda fixa estrangeira em várias moedas. Em qualquer moeda você não tem como fazer isso através do Brasil. Também a diferença tributária para ativos domiciliados no estrangeiro, você tem isenção de imposto de renda no ganho de capital se você vender com lucro até R$35 mil por mês em vendas. E aqui no Brasil você necessariamente paga 15% de imposto, certo? E também você pode reduzir no estrangeiro, você pode reduzir o imposto sobre dividendos, se for, por exemplo, um ETF de acumulação na Irlanda. Outros vídeos aqui na descrição eu explico bem melhor esta parte de acumulação. No Brasil você é obrigado a pagar o imposto sobre dividendos que ocorre se você investe em um BDR estrangeiro, certo?
E também, se você investe diretamente no exterior, conforme eu já falei, você aí deverá abrir uma conta em uma corretora direto no exterior e fazer uma remessa cambial, incidindo um pouco de custo em relação a isso, spread cambial e o IOF de 0,38%. No Brasil não existe esta remessa que você faz, porque você compra uma ação ou compra qualquer BDR na própria bolsa brasileira, mas existe eventualmente um spread adicional de negociação que ele não existiria se você investisse no exterior. Aqui eu fiz uma comparação na prática para mostrar para você se compensa ou não. Então aqui com aportes de R$3.000 mensais por 30 anos, uma rentabilidade bruta real acima da inflação de 7%, um custo de remessa, né, de você mandar o dinheiro para o exterior de 1,4%, já incluindo o IOF, considerando um spread adicional de negociação que você pagaria um pouquinho mais caro por investir em BDRs aqui no Brasil, você tem uma diferença total de patrimônio ao longo de 30 anos de praticamente 10% entre ETFs americanos, no caso, e os BDRs brasileiros, se você utilizar aquela isenção de imposto de renda na venda, certo? Se você desconsiderar aquela isenção e você pagar os 15% de imposto sobre o ganho, esta diferença ela não existe mais na prática, tá? Então, você simplesmente ganha a maior diversificação e eliminação do risco regulatório no estrangeiro, e também você pode personalizar sua carteira com muito mais precisão, porque você tem aí 12.000 opções de ações, 2.500 opções de ETFs de fundos negociados em bolsa para investir em qualquer tipo de ativo conforme o seu perfil. Para quem quer começar a investir no exterior, né, quais são as formas? Você tem basicamente duas. A primeira é diretamente, ou seja, você selecionando cada um dos ativos, cada uma das ações, cada uma das moedas, cada um dos títulos de renda fixa, isso é o que a gente chama de investimento direto, ou também você pode delegar parcialmente o processo de seleção e de decisão para fundos de investimento. Então podem ser fundos de investimento listados em bolsa, neste caso a gente chama de ETFs, em que você compra uma cota na bolsa de valores com um ticker normal, certo? Em que você tem maior eficiência tributária e operacional, porque todo o custo de aumento e de redução do fundo não fica com o fundo, fica com as pessoas que estão entrando e saindo do fundo. E também tem os fundos não listados em bolsa. Isso aqui é muito comum, por exemplo, se você tem conta em uma corretora no Brasil, deve ter vários fundos de investimento sendo oferecidos a você. Neste caso, estes fundos são não listados em bolsa e eles são exclusivos, né? Você só tem em geral acesso ao investimento através daquela corretora ou de alguma outra. Não é um investimento realmente democrático, porque você precisa ter conta naquela corretora para ter acesso àquele fundo, que muitas vezes é aberto durante períodos específicos. Com ETFs isso não acontece, ele é sempre negociado em bolsa, ele sempre aumenta e diminui de tamanho conforme a demanda dos investidores, certo? No caso do investimento direto, ele necessariamente exige, né, uma estratégia ativa, em que você vai a todo momento controlar quanto de dinheiro que você coloca em cada tipo de ativo, cada categoria e cada ativo específico. Agora, com fundos de investimento, você tem duas possibilidades. Você pode investir de maneira ativa, em que você permanentemente fica analisando o mercado e decidindo se você investe mais ou menos em cada ativo, e também estratégias passivas de investimento, em que você não faz isso. Mas qual é a diferença entre estratégia passiva e ativa? Estratégias ativas de investimento exigem, né, decisões recorrentes e constantes. Você tem que o tempo inteiro ficar analisando se vale a pena você permanecer em uma posição. Uma estratégia passiva de investimento, você decide o que fazer, mas você decide antes, no começo, você só decide uma vez. E no momento em que você definiu as regras de investimento, isso é o que a gente chama de índice, né? Um índice nada mais é do que um conjunto de regras, e este conjunto de regras é que vai determinar no que você irá investir. Então, você estará investindo de maneira passiva, de maneira sistemática e consistente, porque o investimento ativo, ele não é consistente. Você pode ter uma estratégia agora, amanhã você muda de estratégia e assim sucessivamente, certo? Também para estratégias ativas, se você investir através de fundos de investimento, as taxas são bem mais altas, ali entre 2% de taxa de administração em média, com 20% de performance, isto é o padrão do mercado, certo? Em contraposição, fundos passivos, sejam eles não negociados, sejam ETFs, você tem taxas muito menores, chegando aí a 0,03% ao ano. É realmente muito baixo, é quase de graça, certo? Para você ter o seu investimento passivo. Para mostrar para você o impacto destas taxas, olhem aqui, fazendo aquele exemplo anterior do investimento de R$3.000 mensais, ou seja, 36.000 anuais, pelo prazo de 30 anos, com uma taxa de retorno de 7%,
Se você investisse em um ETF passivo, por exemplo, com taxa de 0,10%, você teria aqui no acumulado, né, 3 milhões e 600 mil no total de maneira bruta e teria pago ao longo do tempo 68 mil dólares ou reais de taxas. Enquanto isso, você teria líquido 3.570. Agora, se você sobe a taxa de administração para 2%, você já passaria a pagar 1.127.000 em taxas, reduzindo aqui o seu patrimônio de praticamente 3 milhões e meio para 2 milhões e meio, né? Você perde mais de 1 milhão só em taxa pelo fato de você ter pago esses 2% de taxa de administração, fora a taxa de performance, que realmente aí pegaria ainda mais. Então isso aqui é estrondoso e você precisa ter consciência que não vale a pena pagar altas taxas. Outro ponto é a altíssima dedicação de tempo que você tem que fazer para uma carteira se você quiser que ela tenha aí segurança, né? Porque você tem que acompanhar tudo o que está acontecendo com as ações que você investe, acompanhando os resultados trimestrais e acompanhando o mercado, porque a sua concorrência não é o seu vizinho. A sua concorrência é aquele banqueiro de investimentos, é aquele gestor profissional, é aquele analista de uma casa de análise que ele sim dedica aí 25 horas do dia dele por dia para analisar o mercado. Se você quiser concorrer em igualdade de posições, você deve pelo menos fazer a mesma coisa. Então, com investimento passivo, você não tem este desperdício de tempo porque você decidiu tudo antes, né? O que será feito. Outro ponto também é que a diversificação que você queira dar à sua carteira, ela depende do seu esforço. Então, se você quer investir em mais ações para diversificar mais, você deverá acompanhar mais esta maior quantidade de ações. Com ETF ou com um fundo não negociado que ele é passivo, ele pode automaticamente investir em 2, 3, 4, 5, 8, 9 mil empresas sem que você precise dedicar um segundo do seu tempo, portanto, a diversificação é muito mais barata e eficiente. Essa questão do investimento passivo, ela chegou até mim, na realidade, com este livro aqui, The Little Book That Beats the Market, que foi escrito pelo Joel Greenblatt e ele basicamente traz a ideia do investimento passivo. Como é que é este investimento passivo que ele defendia, né? Basicamente, ele defendeu uma fórmula, né, de você selecionar de maneira muito concentrada, isso aqui tem que ficar claro, as 20 primeiras ações em uma lista que ele teria feito de todas as empresas americanas, 3.500 empresas americanas, selecionando as empresas mais baratas pelo múltiplo preço sobre lucro e pelo indicador retorno sobre ativos, né, o ROA. Se ele tivesse selecionado essas ações aí de 1988 até 2004, que foi a análise que ele fez, a carteira teria tido uma rentabilidade de 30% frente à média americana, frente ao S&P 500 de 12% na média, né? Então isso é uma diferença muito grande. Quando a gente analisa de 72 até 2017, portanto um período mais longo, você vê que a rentabilidade teria sido menor, certo? Teria sido de 16,2%, mas mais que o dobro da média americana no período, né? Portanto, o mercado não recompensa o seu esforço, né? Isso aqui é uma carteira passiva, sistemática, consistente e constante, que sem que haja nenhuma discricionariedade do investidor, teria rendido o dobro do mercado, certo? Não é com menor risco, é com maior risco, mas é um risco passivo e sistemático. Você já deve ter visto nos outros vídeos que eu faço neste canal em relação à exposição ao fator valor, que basicamente este tipo de estratégia expõe você fortemente ao fator valor e ao fator qualidade, né? Empresas baratas e empresas rentáveis. Então, se você fizer isso de uma maneira concentrada, historicamente compensou muito, muito mesmo, sem que a pessoa precisasse ter perdido o tempo dela analisando ações. Na realidade, ele até mostra no livro que investidores que tinham a opção de comprar aquelas 20 ações, mas tinham a opção de escolher uma ou outra ação, tirar ou colocar outra, eles sempre pioravam a carteira no geral. Então vale muito mais a pena você seguir o processo. Seguir o processo é muito mais importante do que você discricionariamente selecionar ações individuais. Continuando essa parte de investimento no exterior, muitas pessoas podem perguntar por que eu não invisto só no Brasil? É simplesmente uma questão de risco e retorno, né? Aqui a gente vê o resultado do investimento nos últimos 10 anos, no investimento em um fundo global, amplo, como por exemplo o VT, que é negociado nos Estados Unidos e investe no mundo inteiro, incluindo no Brasil, comparando com o Ibovespa, certo? Com o BOVA11, ambos os fundos estão em reais, certo? Então você vê a diferença. Lógico que nesse período teve sim uma desvalorização muito grande do real, que favoreceu o investimento no estrangeiro, mas mesmo assim é algo a se considerar. Você pode me dizer, não, mas se eu tivesse investido em ótimas empresas que eu sei quais são, eu teria tido um ótimo resultado. Por exemplo, na VEG, peguei aqui a VEG para mostrar para você, de fato ela teria multiplicado seu capital em reais
por 18 vezes no período de 10 anos, mas se é para fazer esta mineração de dados, né, roubando ali, selecionando somente aquela empresa que você sabe que já performou bem, porque até 2019 ela teria performado em linha com a média global, não é nada demais, certo? Eu também poderia roubar aí e dizer para você que no exterior você consegue investir também em empresas que rendem muito bem, né? Você poderia ter investido, poderia em tese, né, se você tivesse ali o conhecimento divino, ter investido no GNRC, que é a Generac, né, que é uma empresa que, apesar desse nome, é muito semelhante à WEG. Eu já dei uma olhada nesta empresa e ela faz praticamente a mesma coisa, certo? Então ela investe ali, ela cria, vende geradores de energia, tudo que se refere a compressores, motores, e tem o mesmo tamanho da WEG praticamente, ali na ordem de 25 bilhões de dólares, é mais ou menos o tamanho da WEG, certo? Uma empresa que teve uma rentabilidade ali praticamente 5 vezes maior que a WEG no período, multiplicando o seu capital por 108 vezes neste período de 10 anos, então multiplicando ali de 10 mil reais para mais de 1 milhão neste período de 10 anos. Outro ponto importante de salientar também é que este investimento passivo, certo? Ele, em geral, ele dá bastante certo quando a gente compara com fundos ativos, incluindo profissionais ali decidindo no que investir, muito mais, né, do que investimentos por pessoas físicas, investidores individuais. Aqui você vê o relatório da Spiva, que é um relatório feito pela Standard & Poor's, analisando ali quais são o percentual de fundos ativos em cada país que performa melhor do que a média daquele mercado. No Brasil, nos últimos 5 anos, apenas 13,73% dos fundos performaram melhor do que a média brasileira. Quando a gente vai para os Estados Unidos, também é um percentual muito baixo, ali de 24% apenas dos fundos ativos performam melhor do que a média do mercado. Isso aí vale para qualquer tipo de país, né? Na Índia, 12%, no Japão fica aproximadamente 30%, na Austrália fica aproximadamente 13%. Então você vê que são todos percentuais bem baixos de fundos que de fato performam melhor do que a média. Então, assim, são fundos de profissionais que dedicam 24 horas do seu dia para selecionar e controlar a exposição a ações e ativos no geral, porque que eu e você teríamos a capacidade, na verdade, de ter uma performance melhor do que eles. Outro ponto também, como investir no exterior, né? Como investir no exterior globalmente do zero, no meu ponto de vista, faz muito sentido você ter uma base neutra e depois você eventualmente, se quiser, personalizar. O que é isso, Otávio? Base neutra e satélites, né? Que eu chamo de fundos ou ativos satélites para personalizar a carteira. É como uma pizza em que você tem uma base ali de queijo, massa e molho de tomate, em que você por cima dela acrescenta a sua personalização. Então aí você acrescenta um tomate, um manjericão, qualquer coisa que você queira, certo? Para formar a carteira que você goste e se sinta confortável. Aqui pegando o exemplo concreto, né? Então a gente vê um mercado dividido pela capitalização de mercado, pelo tamanho das empresas. Você vê que os Estados Unidos representam aproximadamente 56% do mundo hoje, emergentes, em que se inclui o Brasil, China, Rússia, etc., ficam com 12%, e outros desenvolvidos, então principalmente Europa, Japão e Austrália, ficam com 32%. Essa base neutra poderia ser o quê, né? Você poderia investir tranquilamente em um fundo como o VT, negociado nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil também o ACWI11, que também faz praticamente a mesma coisa. Só que essa base neutra, no geral, ela investe em quê? Em grandes empresas, né? 85% do fundo é de large caps, empresas grandes, gigantes, multinacionais, globais, que você deve conhecer. Por exemplo, a Apple, por exemplo, a Microsoft, que você conhece também, por exemplo, a Johnson & Johnson, que inclusive faz vacina. Outro ponto também, investindo fora dos Estados Unidos, na Toyota, por exemplo, empresas europeias, empresas asiáticas. Aqui a gente vê a Nestlé, uma empresa suíça também, que domina amplamente ali o espectro europeu. Outra empresa também é a AstraZeneca, que também é europeia. Então você vê que são todas grandes empresas. O seu índice ele é dominado por large caps. Se você quiser eventualmente personalizar a sua carteira, em que sentido? Por exemplo, incluindo empresas pequenas de valor que historicamente rendem mais do que a média, você poderia assumir mais risco investindo em empresas em maior dificuldade ou que são mal precificadas pelo mercado, em que o mercado abaixou muito o preço, e aí você poderia, por exemplo, investir em um ETF como IJS, certo? Negociado nos Estados Unidos, que historicamente, né, ele tem uma exposição maior a setores como financeiro, industriais e consumo discricionário, que não são as maiores posições da média neutra, que em geral engloba a tecnologia,
na primeira posição. Então você investiria, por exemplo, em empresas como a Macy's, em empresas como a Resideo, que é uma empresa industrial, na segunda posição deste fundo vem esta empresa, investe ali em automação industrial, toda a parte de energia e segurança patrimonial. Quando a gente compara o desempenho de um fundo como este, ele performou melhor aí do que a média neutra americana, né, do que o S&P 500, aproximadamente 3% ao ano a mais, tá? Então isso aqui é uma diferença bem significativa no período. Então é assim que você começa do zero e personaliza a sua carteira no exterior, respondendo algumas dúvidas bem comuns sobre investimento no exterior. Quanto investir no exterior, né? É importante que você se dê conta que o Brasil hoje, né, representa aproximadamente 0,7, 0,9% do mercado global de ações. Brasileiros detêm mais de 99% do seu patrimônio no Brasil. Eu não vejo porquê para investimento de longo prazo, ou seja, aí mais de 10, 15, idealmente 20, 25 anos, a pessoa ter uma parcela muito grande de ações brasileiras, porque o risco não compensa. No longo prazo, o câmbio ele se deprecia conforme a inflação, e você tendo o risco de ações brasileiras é um risco específico não compensável por uma maior expectativa de retorno. Você pode investir em empresas mais arriscadas no mundo todo e não somente no Brasil. Então eu particularmente acho que faz sentido para longo prazo a pessoa ter uma exposição global. Não é 100% no exterior, é uma exposição global, investindo em cada país ali mais ou menos conforme o seu tamanho, com alguma tendência aí de geografia que você queira dar, por maior peso usar mercados emergentes, por exemplo, mas nunca aí tendo o Brasil aí como 50%, 70%, 80% da sua carteira, que muitas pessoas recomendam por aí, porque historicamente isso é um risco enorme, tá? É um risco enorme. Os investidores internacionais ficam de cabelos em pé quando eles observam que brasileiros têm aí mais de 90% do patrimônio em ações brasileiras. O que manter então no Brasil, né? No meu ponto de vista, basicamente a reserva de emergência e tudo aquilo que se refere à renda fixa quando você estiver no usufruto, para você reduzir o seu risco cambial. Algumas pessoas perguntam também: o dólar não está caro para mandar agora? Aqui a gente observa nos últimos 10 anos o desenvolvimento do preço do dólar em reais, né? Você vê que o dólar sempre foi ficando mais caro. Eu não nego que, eventualmente, até por modelos de precificação de taxa efetiva, o real ele esteja realmente muito desvalorizado e o dólar esteja muito caro frente a um real. Mas quando a gente observa como que se comportam moedas emergentes em relação a moedas mais fortes, lógico que existem picos de desvalorização, como aconteceu ali no período do impeachment em 2015 e 2016, em que o real ele se desvalorizou bastante, mas depois existe um platô. Por quê? Porque o real ele simplesmente tem uma inflação maior, portanto a tendência é se desvalorizar, isso é natural. Portanto você vê que o real ele não voltou ao patamar de 2012, ele permaneceu constante até novamente uma nova desvalorização por uma crise. E é isso que acontece com outras moedas também. Aqui peguei o exemplo do rublo russo, que teve uma desvalorização de incríveis 100% na crise do petróleo de 2014, que passou de 35 para 70 rublos por dólar, certo? A moeda da Rússia, mas você vê que ele permaneceu igual, ele não teve uma valorização até o patamar anterior, e novamente ele teve uma desvalorização agora nesta crise. Isto vale também para a moeda da África do Sul, que novamente teve uma crise e um platô, também vale até para a moeda mexicana, que é muito mais estável, certo? O peso mexicano é muito mais estável do que outras moedas emergentes, mas isso aconteceu igualmente ali até na crise de 2017, quando tinha toda aquela história do Trump com o muro que ele ia construir. Também novamente chegou em um platô e novamente subiu. Você observa que moedas emergentes normalmente se comportam desta forma porque estruturalmente a nossa inflação é maior do que a inflação do dólar e de moedas fortes. Outra dúvida comum é se dá problema no IR. Não dá problema no imposto de renda, certo? Eu coloquei aqui na descrição o link de um vídeo que eu explico bem melhor essa parte, explico como declarar, mas apenas mostrando para você como que você declara. É exatamente a mesma coisa, você só coloca o país, coloca uma descrição do seu ativo, portanto qual é o seu ativo, coloca o valor que você comprou em moeda estrangeira e a origem dele, certo? Sempre declarando em reais. Isto aqui é uma declaração simples de imposto de renda de ativos estrangeiros, não faz diferença nenhuma na prática. Então vale investir no exterior mesmo para quem está começando? No meu ponto de vista, 100% vale, certo? Por quê? Porque existem hoje corretoras ali como a Avenue, como a Interactive Brokers, por exemplo, que permitem que você mantenha a sua conta sem taxa alguma, os custos são muito baixos, com corretagem até potencialmente zero, independendo da corretora que você escolha, então com certeza vale, certo? Então isso aqui é investimento de longo prazo, com segurança, sem supor ali que ninguém é mago do mercado e saberá quais são as melhores ações.
Então se você gostou desse vídeo, repassa para um amigo seu que ainda não investiu no exterior e se interessa por de fato saber como que se monta uma carteira de aposentadoria global com renda em moeda forte. Então se você se interessou por isso, não deixe de se inscrever e ativar o sino para não perder os próximos conteúdos e dá um like nesse vídeo porque ajuda a espalhar para mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo, até mais!